Olá, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que dou boas-vindas a cada um de vocês que nos acompanha hoje neste espaço de reflexão e aprendizado. É sempre um privilégio estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus e buscando entender melhor os mistérios que envolvem a nossa fé. Hoje temos um tema profundamente significativo e que toca o coração de todos nós. Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre a vida após a morte. Este é um assunto que gera muitas perguntas e, sem dúvida, suscita uma variedade de emoções. Afinal, a vida é uma dádiva preciosa e o que acontece a seguir é uma dúvida que muitos carregam ao longo de suas jornadas. A Bíblia, como sabemos, é a nossa fonte de sabedoria e orientação. Ao longo das Escrituras encontramos inúmeras passagens que falam sobre a vida, a morte e o que nos aguarda após essa experiência terrena. E é isso que queremos explorar juntos hoje. Vamos mergulhar nas páginas sagradas e descobrir o que Deus nos revelou a respeito desse tema tão importante. Antes de começarmos, convido você a se acomodar, abrir seu coração e sua mente para esse estudo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, essa é uma excelente oportunidade para fazê-lo. Assim, você poderá acompanhar todos os nossos conteúdos que visam aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé. E claro, não se esqueça de deixar seu comentário ao longo do vídeo. Suas opiniões e experiências são muito valiosas e enriquecem nossa comunidade. Agora, vamos iniciar nossa reflexão. A Bíblia nos apresenta a vida como um presente divino, um tempo em que temos a oportunidade de crescer, amar e servir. E quando falamos sobre a morte, é importante lembrar que para o cristão essa não é o fim, mas um novo começo. Em João 11, 25-26, Jesus nos dá uma promessa poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras nos confortam e nos encorajam, não é mesmo? Jesus nos fala sobre a esperança de uma vida eterna, uma existência que transcende a experiência terrena. Isso nos leva a refletir sobre o significado de viver de maneira plena aqui e agora, enquanto aguardamos com fé o que está por vir. Durante nosso vídeo, vamos explorar várias passagens bíblicas que falam sobre a vida após a morte. Vamos abordar questões como: o que acontece com nossa alma? Existe um julgamento? Como podemos nos preparar para essa transição? Cada uma dessas perguntas é fundamental e nos ajuda a entender melhor o plano de Deus para nós. Além disso, vamos ouvir testemunhos que podem iluminar nosso entendimento e fortalecer nossa esperança. A experiência de outros pode ser um poderoso lembrete do amor e da graça de Deus em nossas vidas. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé enfrentaram a morte com coragem, confiando nas promessas de Deus. Enquanto isso, convido você a refletir sobre sua própria vida. O que a esperança da vida eterna significa para você? Como isso impacta suas escolhas, suas relações e sua espiritualidade? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua perspectiva é importante e pode inspirar outros a também se aprofundarem nesse tema. E lembre-se, a vida após a morte não é um conceito distante ou nebuloso. É uma realidade que nos foi revelada por meio das Escrituras. E ao compreendê-la, encontramos paz e segurança em nossas vidas diárias. A certeza de que Deus tem um plano para cada um de nós nos fortalece em tempos de incerteza e dor. Ao longo de nosso encontro de hoje, vamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, que nos ilumina e nos dá entendimento, que possamos estar abertos para aprender, crescer e nos aproximar mais do coração de Deus. Então, sem mais delongas, vamos juntos descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a vida após a morte. Prepare-se para uma jornada de fé e esperança, e que Deus abençoe cada um de vocês enquanto buscamos a verdade. Em João 11, 25-26, encontramos uma das declarações mais poderosas e consoladoras de Jesus sobre a vida após a morte. Nela ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa passagem é um convite profundo à reflexão sobre a natureza da vida e da morte. E especialmente sobre a esperança que os cristãos têm em um futuro além da experiência terrena.
A afirmação de Jesus não apenas valida a realidade da morte, mas também a transcende, oferecendo um novo entendimento sobre o que significa realmente viver. Ao declarar-se como a ressurreição e a vida, ele se coloca como o centro da nossa esperança. A ressurreição não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente para aqueles que creem. Isso nos leva a considerar que a vida após a morte não é um conceito abstrato, mas uma promessa concreta que se baseia na relação com Cristo. A morte, muitas vezes vista com temor e incerteza, é transformada por Jesus em um momento de passagem e não de fim. Quando ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, está oferecendo uma visão de continuidade da vida, uma forma de existência que não é limitada pelos parâmetros físicos. A morte física não é o término da vida, mas um ponto de transição para uma nova realidade. Essa esperança de vida eterna tem implicações profundas para a forma como vivemos no presente. Para os seguidores de Cristo, a vida não é apenas sobre acumular experiências terrenas ou bens materiais, mas sobre cultivar uma relação que se estende para a eternidade. Essa perspectiva nos convida a viver com propósito, a amar de maneira incondicional e a buscar a justiça e a compaixão, sabendo que nossas ações possuem um valor que transcende esta vida. Além disso, a passagem nos desafia a refletir sobre a nossa própria fé. O crer em Jesus é o que nos conecta a essa promessa de vida eterna. Não se trata apenas de um assentimento intelectual, mas de uma confiança profunda que molda nossa identidade e nossas ações. Quando realmente acreditamos que Jesus é a ressurreição e a vida, somos motivados a viver de forma que reflita essa verdade. Nossas vidas se tornam testemunhos visíveis da esperança que temos, mesmo diante das dificuldades e incertezas. A perspectiva de vida após a morte também traz consolo em momentos de luto e perda. Quando perdemos entes queridos, a dor da separação é real e profunda, mas a promessa de ressurreição nos oferece um alicerce de esperança. Sabemos que a morte não é o fim, mas uma nova oportunidade de reencontro. Essa certeza nos permite enfrentar o luto com uma visão que não é apenas de tristeza, mas também de expectativa e esperança. Além disso, é significativo notar que Jesus não apenas fala sobre a vida após a morte, mas também sobre a vida que podemos experimentar aqui e agora. Ele se apresenta como a fonte da vida plena, aquela que nos transforma e nos dá propósito. A vida eterna começa no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E essa transformação nos molda e nos prepara para a eternidade. Assim, ao refletirmos sobre o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte, somos convidados a olhar para além da morte física e contemplar a vida em sua totalidade. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte foi vencida e que a vida eterna é uma realidade para todos que nele creem. É um chamado à fé que não se limita ao futuro, mas que transforma nosso presente e nos capacita a viver com esperança, amor e coragem. Essa mensagem é, portanto, um convite para que todos nós exploremos a profundidade dessa promessa e experimentemos a verdadeira vida que Jesus oferece. A passagem de 1 Coríntios 15, 51-52 nos leva a refletir sobre a profunda transformação que aguarda os crentes na consumação dos tempos. O apóstolo Paulo, ao abordar a questão da vida após a morte, revela um mistério extraordinário. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essas palavras nos convidam a considerar o que significa realmente a vida após a morte. O conceito de transformação é central nesse versículo, indicando que a realidade que nos aguarda transcende a simples continuidade da existência. Paulo fala da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos, enfatizando que haverá uma mudança radical na condição humana. O corpo, que pode ser sujeito à corrupção e à morte, será transformado em um corpo incorruptível, glorioso e eterno. Essa visão é fundamental para a nossa compreensão do destino final dos seres humanos.
A vida após a morte, segundo a perspectiva cristã, não é apenas uma prolongação da vida terrena, mas uma nova realidade em que a natureza humana é restaurada e aperfeiçoada. A promessa de Deus é que não permaneceremos em um estado de limitação e fragilidade, mas seremos elevados a uma nova condição, livre do sofrimento e da decadência. Além disso, Paulo enfatiza a certeza desse evento. Ele descreve um momento que acontecerá num abrir e fechar de olhos, sugerindo que essa transformação será instantânea e gloriosa. A expectativa é de uma revelação sobrenatural, quando a trombeta soará e a presença de Deus se manifestará de maneira definitiva. Isso nos encoraja a viver com esperança e expectativa, sabendo que nossa vida aqui é apenas uma preparação para a eternidade. A transformação prometida se estende não apenas aos que já partiram, mas também àqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo. Essa inclusão nos mostra que a vida após a morte é uma experiência coletiva, em que todos os que creem em Jesus participarão dessa nova realidade. É um chamado à unidade e à fé, pois a ressurreição e a transformação são o que nos une como corpo de Cristo. A ressurreição é a vitória sobre a morte, e essa vitória nos garante que a morte não tem a palavra final. A vida que se segue é caracterizada pela incorruptibilidade, uma condição que não é apenas física, mas espiritual. A natureza do ser humano será completamente transformada, refletindo a glória de Deus. A fé na ressurreição é, portanto, um pilar central da esperança cristã, proporcionando consolo em momentos de luto e desafios. É também importante reconhecer que essa passagem nos chama a uma vida de santidade e compromisso. Saber que seremos transformados nos motiva a viver de maneira que glorifique a Deus. A expectativa da vida após a morte não deve nos levar ao desinteresse pela vida presente, mas sim a um engajamento mais profundo com a nossa fé, com os outros e com a criação. Nossas escolhas e ações têm um impacto eterno, e viver à luz dessa verdade nos desafia a buscar o que é bom, justo e verdadeiro. A transformação que Paulo descreve é, portanto, um convite para que nos preparemos, não apenas para a vida após a morte, mas para a vida que vivemos agora. É um chamado à vigilância, à esperança e à alegria, sabendo que o que está por vir é infinitamente melhor do que o que conhecemos. A vida após a morte, conforme revelado nas Escrituras, é uma promessa de renovação, um lembrete de que a história não termina na morte, mas se completa na vida eterna com Deus. Essa é a esperança que nos sustenta e nos guia, mesmo em meio aos desafios e incertezas da vida. A reflexão sobre a vida após a morte é uma busca que tem acompanhado a humanidade ao longo dos séculos. No contexto da fé cristã, a Bíblia oferece uma visão clara e esperançosa sobre o que acontece após a nossa passagem deste mundo. Em Apocalipse 21:4, somos apresentados a uma das promessas mais consoladoras. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa passagem nos leva a refletir sobre o conceito de nova criação, um tema que permeia as Escrituras. A ideia de que Deus, em sua infinita misericórdia, promete um estado de existência onde o sofrimento e a dor não mais terão lugar, é, sem dúvida, um dos pilares da esperança cristã. A vida após a morte não é apenas uma continuação da existência, mas um renascimento em um novo e glorioso estado. Essa nova criação é o cumprimento das promessas feitas a nós, os crentes, de que seremos restaurados e redimidos. Quando consideramos a ausência de sofrimento, é importante compreender que a experiência humana muitas vezes é marcada por desafios, dor e perda. A vida, com todas as suas alegrias, também traz momentos de angústia e sofrimento. A promessa, encontrada em Apocalipse, nos assegura que esses momentos são temporários e que a verdadeira esperança reside em um futuro onde Deus pessoalmente enxugará nossas lágrimas. Essa visão de um Deus próximo, que se importa com nosso sofrimento e anseia por nos oferecer consolo, é um elemento fundamental da fé cristã. Além disso, essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza de nosso relacionamento com Deus. A vida após a morte, conforme prometido,
implica um estado de comunhão plena com Ele. Não será apenas a ausência de dor, mas a presença total do Criador, onde viveremos em alegria e paz eternas. Este é um convite a todos nós para cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus durante nossa jornada terrena, pois é através desse relacionamento que encontramos a verdadeira paz e consolação. A promessa de Apocalipse 21:4 também nos lembra da importância da esperança na vida cotidiana. Em tempos de dificuldade, quando as lágrimas parecem não ter fim e a dor é palpável, a esperança da nova criação pode nos fortalecer. Essa esperança nos capacita a enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva diferente, sabendo que cada lágrima derramada será um dia enxugada pelo Senhor. Essa confiança nos dá coragem para viver plenamente, mesmo em meio às dificuldades. Ademais, a visão de um mundo sem dor e sofrimento é uma chamada à ação para nós, como seguidores de Cristo. Somos desafiados a refletir sobre como podemos ser agentes de esperança e conforto no mundo em que vivemos. Ao praticar a compaixão e buscar aliviar o sofrimento dos outros, estamos, de certa forma, antecipando a realidade do reino de Deus. Cada ato de amor e bondade é um testemunho da nova criação que está por vir. Por fim, a reflexão sobre a vida após a morte não deve ser apenas uma preocupação com o que vem depois, mas uma motivação para vivermos de forma íntegra e significativa agora. A promessa de Apocalipse nos encoraja a viver com esperança, fé e amor, sabendo que nosso tempo aqui é precioso e que cada instante pode ser usado para glorificar a Deus e servir ao próximo. Assim, ao olharmos para a vida após a morte, somos levados a avaliar nossa vida presente, a fim de que, quando chegar a hora de cruzar essa fronteira, possamos fazê-lo com a certeza de que estamos caminhando em direção a um novo começo, repleto da presença de Deus e da alegria eterna. Ao encerrarmos este momento de reflexão, é importante lembrar que a vida após a morte é um tema que gera muitas perguntas e, frequentemente, medos. No entanto, a palavra de Deus nos oferece conforto e esperança. Através das Escrituras, somos convidados a olhar para além do véu da vida terrena e a contemplar a promessa de um futuro glorioso. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas um portal para uma nova existência. Em João 14:2-3, Jesus nos assegura que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele foi preparar um lugar para nós. Essa declaração não é apenas uma promessa, mas uma garantia de que há um propósito maior em nossa jornada. Cada um de nós é chamado a uma vida que transcende as limitações do mundo físico. As dificuldades que enfrentamos aqui são passageiras, e a esperança que temos em Cristo é eterna. A ressurreição de Jesus é o fundamento dessa esperança. Ele venceu a morte, e através dele, também somos convidados a participar dessa vitória. Em 1 Coríntios 15:54-55, encontramos a confirmação de que a morte foi tragada pela vitória. Assim, somos desafiados a encarar a vida com coragem e fé, sabendo que a nossa história não termina com o último suspiro, mas se transforma em algo ainda mais belo e grandioso. Quando refletimos sobre o que nos espera, é essencial lembrar que a vida após a morte não é apenas uma questão de destino, mas de relacionamento. O que nos aguarda é uma comunhão plena com Deus, um estado de alegria e paz que ultrapassa todo o entendimento. Em Romanos 14:8, somos lembrados de que se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor. Portanto, tanto na vida quanto na morte pertencemos a Ele. Isso nos oferece uma perspectiva que muda tudo. Cada dia que vivemos aqui é uma oportunidade de glorificar ao Senhor, de amar e servir ao próximo, e de nos prepararmos para o que está por vir. Além disso, a Bíblia nos encoraja a viver com intenção e propósito. Em Colossenses 3:2, Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Essa busca nos convida a focar em valores eternos, a cultivar relacionamentos significativos e a praticar a bondade e a compaixão. Vivendo assim, nos tornamos testemunhas do amor de Deus neste mundo. E isso é uma preparação para a vida que nos aguarda. É natural sentir incertezas em relação ao futuro, mas a confiança em Deus nos proporciona paz.
Ele conhece cada um de nós intimamente e tem um plano para nossas vidas, que inclui não apenas o presente, mas também a eternidade. Quando olhamos para a morte com os olhos da fé, encontramos a certeza de que não estamos sós. Deus é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em tempos de angústia. À medida que avançamos em nossas vidas, que possamos nos lembrar de que cada dia é um dom, que possamos viver com gratidão e alegria, sabendo que temos um lugar assegurado junto ao Pai, que nossas palavras e ações reflitam essa verdade e que possamos ser luz na vida daqueles que nos cercam. Ao compartilharmos o amor de Cristo, estamos contribuindo para a realização do seu reino aqui na terra. Enquanto nos despedimos deste momento devocional, que cada um de nós leve consigo a certeza de que a vida após a morte é uma realidade gloriosa, que possamos nos apegar a essa esperança e vivê-la diariamente, sendo testemunhas da graça e da misericórdia de Deus. Vamos continuar nossa jornada com coragem, fé e amor, sabendo que somos parte de algo muito maior. E assim, que possamos sempre estar prontos para o encontro com o nosso Criador, vivendo cada dia com a certeza de que a melhor ainda está por vir.